E vamos conversar um pouco hoje sobre caboclo, sobre um ponto de vista que talvez seja interessante, falando de espiritualidade sempre, mas uma espiritualidade pataxós, é isso aí, salve os pataxós, né? Os Yanomami estão falando de uma espiritualidade, como se constrói a espiritualidade dos caboclos no Brasil, né? Desde em que a França invadiu o Rio de Janeiro, querendo tomar o Rio de Janeiro dos portugueses, e houve uma grande batalha em Cunhambebe, ali na Lagoa, aonde se diz a história que a lagoa ficou vermelha, a água da lagoa ficou vermelha, morreram milhares de índios lutando contra os franceses. Os franceses queriam fazer um projeto da França Antártica no Rio de Janeiro, como uma colônia francesa. E Araribóia juntou-se aos portugueses, com as tribos indígenas, e lutaram contra os franceses. Muito bem, isso foi suficiente para santificar um pouco os índios que ficaram ao lado dos portugueses. Mas, hoje, falando de caboclo, é inevitável a gente não falar da história do Brasil, da história da contribuição da cultura indígena e da cultura mestiça indígena para a história do Brasil, que seriam os nossos queridos boiadeiros, né? Exatamente os mestiços, né? Assim como nós vamos ter os caboclos baianos, os caboclos da raça negra, e não apenas os caboclos da vertente indígena. Falar de caboclo fugindo do comum espiritual é falar também de identidade brasileira. É falar também como faz parte da nossa identidade cultural e automaticamente espiritual. Esses poderosos nomes, Sete Flechas, Caboclo Ventania, Sete Folhas do Vento, né? Araribóia, que significa anaconda, a cobra gigante, né? E tantos outros caboclos, assim como também os caboclos da Quimbanda, seu Pantera Negra, o Exu Onça, Exu Escorpião, e tantos outros, né? Todos eles caboclos, todos eles com influência indígena e mestiça dentro da espiritualidade no Brasil. É muito importante falar sobre isso, porque não basta que a gente reverencie nossos ancestrais nos terreiros. E quando saímos dos terreiros, somos todos brancos e europeus, né? Somos todos agora a mais fina flor da Europa e só somos um pouco índio e só somos um pouco preto dentro do terreiro. É importante que a espiritualidade sirva também como referencial de identidade da nossa cultura e do nosso povo. Brasileiro, por excelência, é um povo da floresta, como inclusive outros povos acham que a gente é, né? Se tem um povo que lembra bastante aquele Avatar do filme, é a galera da floresta do Brasil, né? Vejam que em nenhum momento eu estou falando de político, de questão política. Estou falando de identidade cultural. A gente pode curtir Mozart, Beethoven, Bach, mas também a gente pode curtir o nosso índio de casaco, Villa-Lobos, a gente pode conhecer a cultura dos povos indígenas e dos povos bantus e urubás formadores do nosso povo, porque ser brasileiro é tudo isso junto e ao mesmo tempo. Um bom terreiro de ancestralidade brasileira com seus caboclos é uma aula de história, é uma aula de identidade cultural, é uma aula de espiritualidade verdadeira e viva. Ancestralidade é hoje, é aqui e agora. Muitas vezes a gente precisa sair do Brasil, viver fora, para entender a poderosa riqueza da nossa identidade e aprender a dar valor verdadeiro às nossas identidades culturais e espirituais. Eu não precisei disso porque muito antes de sair do Brasil, eu sempre fui brasileiríssimo raiz e sempre fui, inclusive no meu trabalho musical e artístico, todo ele calcado em cima da cultura mestiça brasileira, que brasileiro por si só já é mestiço, né?
Falando espiritualmente, nós temos uma força poderosa de identidade, de força cultural e de liberdade contra a opressão. Se a gente pega a história do Brasil, que é uma coisa que eu falo muito no curso Magia Prática e Exu Catiço, desde a origem do descobrimento do Brasil, os índios e os pretos lutam contra a escravidão. Desde o começo da história do Brasil, os índios e os pretos se organizam contra a escravidão, contra o poder da Igreja Católica, dos jesuítas, na manipulação, na ordem de assassinatos e de violência cometidos na história do Brasil. Ninguém está falando para culpar os brancos e os europeus por nada. Estou só falando de história. E para entender que o Brasil, sendo o último país a abolir a escravidão, um país com 500 anos, mais 300 de escravidão, é natural que o ranço contra as minorias que fazem parte do nosso país aconteça. Uma das resistências que a força dos caboclos encontrou para resistir a essa, digamos assim, discriminação da própria elite branca do Brasil é a força espiritual. É nos terreiros onde a gente vê o caboclo batendo pé, é onde a gente vê, eu vi muito quando criança, caboclo pegando cobra viva na mão e botando na cintura, vê os famosos caboclos bugre falando línguas estranhas muito antes dos crentes falarem línguas estranhas em seus templos, já existia o famoso caboclo bugre falando suas línguas estranhas e transmitindo axé e força espiritual aos seus devotos. Eu vi tudo isso desde muito jovem, desde muito criança. Por isso, a identidade cultural do meu povo e do meu país passa inevitavelmente pela flecha, pelo cocar, pelo tacape, pela árvore sagrada, pela floresta. Portanto, nós podemos perceber, até na própria origem do candomblé da Bahia, que é uma prática espiritual bastante africanista, em sua essência, nós temos na origem do candomblé da Bahia, dos orixás, o famoso candomblé de caboclo. Essa ideia do candomblé de caboclo, como era lá no início, portanto, falar de caboclo não é só falar de umbanda, muito pelo contrário, muito antes da umbanda, o caboclo já estava aí lá, e já estava aqui, fazendo da sua força espiritual um poder maior. No candomblé de caboclo se acreditava que o orixá era uma força muito distante, muito grande, então o caboclo era seu emissário. Tivemos famosos caboclos em famosas ialorixás do candomblé da Bahia, o famoso caboclo da lua, entre outros. Diminuir a força espiritual e a essência de caboclo, a umbanda, é diminuir a um momento histórico. O caboclo antecede muito antes disso. E o caboclo, esse caboclo bugre, que falava línguas estranhas e que dançava no meio do terreiro e transmitia seu axé de uma forma poderosa, emocional e emocionante, ainda vive na memória dos mais velhos da macumba, como eu. E esse brado das línguas estranhas do caboclo ainda ressoa como uma forma de axé para a nossa ancestralidade. Você que gosta de caboclo, que é um bandista ou segue alguma outra forma de espiritualidade afro-brasileira, entenda que conhecer as entidades do Brasil, esse poderoso esquema espiritual que é as entidades ancestrais do Brasil, é ir além da Umbanda, é ir além da Quimbanda. A gente está falando de ancestralidade brasileira. Assim como os nossos queridos Exus, Pombagiras, Malandros são ancestralidade brasileira, vem muito antes da Quimbanda, são entidades astrais da ancestralidade do Brasil, também nossos queridos caboclos, pretos velhos e outros fazem parte disso. Mas assim como os Exus, os caboclos trazem suas famílias ancestrais, seus clãs ancestrais de luta contra a opressão, contra a escravidão do seu próprio povo.
Não à toa, o grande referencial da espiritualidade ancestral do Brasil, ela parte dos bantos, dos pretos e dos índios. Pelos bantos, pelos pretos, temos os baculo, as famílias ancestrais bantos, que geraram as famílias ancestrais, tanto dos Exus como dos caboclos. E pela parte indígena, temos os famosos mamaé, os espíritos ancestrais dos animais, das florestas, das plantas, dos rios, dos peixes. Todos esses espíritos xamânicos ancestrais do Brasil, da ancestralidade brasileira, conhecidos como mamaé, juntos com a ancestralidade baculo preta ancestral banto, Congo Angola Banto, trazem a essência da ancestralidade do Brasil. Os Yorubás vieram muito depois, dentro da história do Brasil. A grande principal contribuição e a história da luta e da tragédia e da glória do Brasil é essa luta dos baculos ancestrais Congo, Bantos, pretos, unidos aos mamaés das várias etnias indígenas contra a opressão e a escravidão. Portanto, a história do Brasil é uma história de sobreviventes. É uma história de sobreviventes que lutam contra seus inimigos e muitas vezes contra si mesmos, pois uma das formas mais fáceis de manipular é dividir, como já diziam antigos guerreiros do Oriente.